Pessoas precisam de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do Eclesiastes. Livro do sábio, né? Os autores dizem que os estudiosos dizem que o autor é Salomão, né? A saber, o homem que pediu sabedoria, podia ter pedido tantas outras coisas e Deus deu a ele a sabedoria e também as outras coisas, mas os estudiosos também dizem que existe um autor escondido, que chama-se sabedoria, né? Como se a sabedoria fosse um dos autores do livro do Eclesiastes, como se fosse uma capacidade que Deus deu a Salomão, mas que não era nem ele que estava falando, era a sabedoria do próprio Deus, né? Então, a autoria é de Deus através de Salomão, tá joia? Por que eu gosto de falar disso, gente? Porque, de fato, Eclesiastes não é um dos livros mais fáceis da Bíblia, tá? Quando você se converte, nós recomendamos começar por Marcos, por João, pelo Novo Testamento, Provérbios, né? Salmos também. Mas Eclesiastes é um livro que você precisa se pôr a pensar, tá? Você precisa se colocar a pensar. E Deus gosta que a gente pense, amém? Você sabia que se converter não é um suicídio intelectual? Para você se converter, você não tem que abandonar a tua razão. Deus, ele quer tomar a sua razão e colocar nela fé. Então a fé e a razão andam juntas no cristianismo. E Eclesiastes é um livro que ele te convida a viver por fé, a crer no Deus Criador. Lá em Eclesiastes, no último capítulo, fala desse temor ao Senhor, né? Mas durante o livro todo ele faz perguntas, e muitas delas muito difíceis. E eu diria até que o próprio Salomão não chega em algumas conclusões. Você sabe que filosofia não é a arte de dar respostas, é a arte de fazer perguntas, né? De pensar. Você faz perguntas, você se põe a pensar. Então, o livro do Eclesiastes vai falar dessa perspectiva de essência, de quem somos, do porquê, do para quê, por que a gente está aqui, qual que é a razão da vida. São perguntas, né, que só o ser humano faz. E acho que é por isso que a gente sofre mais do que os animaizinhos, né? Porque você não vai ver um cachorro com crise existencial, né? Oh meu Deus, por que eu existo, né? O cachorro, ele vai lá, acorda, faz o que ele tem que fazer. A gente não, né? A gente que fica, meu Deus, né? Eu lembro do Calvin, lembra da nossa conversa de hoje? Eclesiastes 3, versículo 11. É um versículo só, tá, gente? Um versículo só, a gente vai ver outros depois durante a mensagem. Mas de início é o seguinte, Eclesiastes 3, 11. Primeiro ele vem ali questionando o tempo, né? Há tempo para tudo, há tempo para juntar, há tempo para espalhar, até tempo de odiar, ele fala ali, né? Admitindo que tem horas que a gente odeia mesmo, né? Mas depois tem o tempo de amar. Então ele vem nessa conversa filosófica aí, e no versículo 11 ele diz assim: ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vamos orar? Toda vez que você abrir a palavra de Deus, né? Eu sei de gente, por exemplo, que ainda está numa caminhada no início com Jesus, ou ainda nem encontrou Jesus que está com a gente. Então fica à vontade, tá bom, para fazer perguntas depois, tá? Agora não, mas a gente está aqui para conversar, né? Mas a Bíblia é o nosso manual, né, de vida, de regra, de fé e de prática. Então a gente vai sempre usar a Bíblia em todo o tempo. E a Bíblia, basicamente, se você perguntar sobre o que é a Bíblia, né? A Bíblia são 66 livros, então é mais do que um livro, é como se fosse uma pequena biblioteca. Mas se a gente buscasse uma unidade entre 66 livros, nós poderíamos dizer que a Bíblia é uma relação de amor de Deus com o homem. Esse é o fio que liga todos os livros da Bíblia. Pensa que fosse uma carta de amor. Deus mandou uma carta de amor para nós, né? E nós estamos lendo essa carta de amor. É óbvio que você precisa entender, né, que tem livros históricos, que tem salmos que são orações, que tem palavra profética que é Deus falando. Então tem todas essas coisas na Bíblia. Mas basicamente é um livro que ele vai falar de uma relação de amor de Deus com o homem. Então qualquer parte da Bíblia que você abrir, você vai poder encontrar essa relação de amor de Deus com o homem. E quando a gente
começa a falar de Deus, é interessante, porque tem crescido nesse mundo o ateísmo, né? Duas coisas que têm crescido muito, que são as religiões de matriz africana, tem crescido bastante no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul isso já era forte e continua crescendo, e também o ateísmo. O ateísmo é algo que tem crescido muito nas últimas décadas, no mundo e no Brasil também. Antigamente os ateus eram um risco lá na percentual de fé, né? de crenças. Ateus, 0, alguma coisa. Agora é 3%, 4%, cada dia cresce mais. Só que a percepção de Deus para o Velho Testamento, para o Novo também, é uma tolice dizer que Deus não existe para esse povo aqui. Porque ateísmo é uma coisa moderna. As pessoas dizerem que não existe Deus é algo muito moderno no mundo. Antigamente ninguém tinha dúvida que Deus existia. Quando a Bíblia foi escrita, né, esses autores, não tinha essa discussão se Deus existe ou não. A discussão era qual era Deus verdadeiro. Isso era uma discussão. É o Deus lá dos samaritanos, né? A conversa que a samaritana tem com Jesus, né? Aonde que adora a Deus? É no sábado, é no templo, no tabernáculo? Essas perguntas, mas se tinha Deus ou não era uma pergunta. Para nós, apesar de estar se tornando uma pergunta, a crença em Deus, ela atinge coisa de 95%, 96% das pessoas acreditam em Deus. E quando o avião está caindo, daí é 100% de pessoas que acreditam em Deus. Né? E é uma brincadeira, mas ela tem um grande fundo de verdade. Você já viu gente recusando oração, pessoal? É muito raro. É muito raro. Você fala assim, não sei o que, então um filósofo, né? Posso orar por você? Não, orar pode, o mal não vai fazer. Né? Então, essa questão de Deus, ela é algo assim que ela está em... E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, queridos, é mais do que um conceito, né? É mais do que uma ideia, ele é uma pessoa. Mas enquanto ideia, enquanto conceito, ela é muito natural da humanidade acreditar em Deus. Se você solta uma criança que nasceu, que cresceu, aí vai perguntar se existe Deus, ela vai dizer que sim. Ela vai deixar de crer em Deus se ela encontrar algum filósofo ateísta, mas ela nasce com essa coisa de Deus existe. Mas, Marla, como é que você prova isso? Qualquer civilização nessa terra, qualquer civilização do passado, do escondido, qualquer lugar que você encontrar, você vai lá estudar, eles vão ter uma divindade, sim ou não? Qualquer. Não existe nenhuma civilização que naturalmente é ateia. Ou é Tupã, né? A lua, como é que é? É o Tupã, que é o sol, né? Porque eles é uma bênção. É uma bênção, né? Só que quando você sonha, quando você tem uma esperança, significa que você tem também uma falta. Concorda? Porque você só tem esperança de algo que você ainda não tem, senão... E olha que coisa mais linda e complexa. Deus nos fez perfeitos, plenos à sua imagem e semelhança, mas mesmo antes do pecado, Deus plantou em nós o desejo pela eternidade, como diz o... Então, antes do pecado, a gente já tinha um desejo de algo, porque quando vem o pecado, ele deturpa esses desejos. Mas a gente desejar algo além e algo a mais é algo que Deus colocou no nosso coração. Então, nós temos anseios. Nós somos inquietos por natureza. Parece que a gente olha para essa vida e fala assim, não é possível que seja só isso. A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. É isso mesmo? Sou eu e uma abelha? É o ciclo de vida da abelha, é o mesmo? Não é possível. Não pode começar no berçário e acabar no... né? E o Eclesiastes tem essa conversa, né, queridos? O Eclesiastes fala assim, o rio corre para o mar, hoje nasceu um monte, amanhã vai morrer, né? A pessoa que trabalha lá no berçário fala, nasceu mais, para você é um filho, né? Mas porque nasceu mais nasceu mais um. Né? Quando você vai enterrar alguém, é a tua dor no coração, rasga o teu coração. Mas o que eu vejo é mais vai ter mais 10. Né? Então a gente não consegue aceitar que essa vida é só o que a gente está enxergando. Por isso, nós humanos não fomos criados de maneira igual aos outros. Nós temos... Deus, eu preciso entender essa vida. E quando a gente começa a pensar nisso, você fala, Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não me fez acomodado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me incomodado.
E esse incomodado, ele passa por uma sensação de frustração consigo mesmo. Você tem áreas na vida que você deseja crescer? Que você precisa melhorar? Né? O CR, quem fez CR, diz assim: quem que precisa de restauração? Todos, né? Mas daí a gente fala assim, não é todos a resposta, é quem precisa de restauração? Eu preciso, né? Então, se a gente está eternamente precisando de restauração, significa que tem sempre uma falta. Agora, uma perguntinha para a gente pensar um pouquinho mais, tá? Depois que você aceita Jesus, você aceitou Jesus, tá? Entregou a vida a Jesus, acho que é a grande maioria do auditório. Você continua com desejos no seu coração, sim ou não? Sim. Você continua com objetivos? Sim. Você já aceitou Jesus, você de vez em quando tem algumas crises ainda? Sim. Algumas crises até aumentam? Sim. Tem momentos que você está assim, cheio de Jesus, mas daí você olha para você mesmo e fala assim: gente, eu estou me sentindo péssimo. Parece que quando Jesus chega perto de mim, eu me enxergo ainda pior do que eu estava antes. Então, cuidado com essa ideia de que quando Jesus entra no nosso coração, ele preenche o vazio por completo. Porque o texto não está dizendo desse vazio do pecado. Ele está dizendo o seguinte: esse vazio que a gente tem dentro de nós foi colocado antes do pecado, que é a vontade que a gente tem de encher sempre o nosso coração. E sabe quando que isso vai ser completamente pleno? Quando a gente não vai precisar mais ter sonho, esperança e tal. No céu. Daí no céu sim. No céu a gente não vai ter mais anseio pela eternidade, sabe por quê? Porque a gente vai estar na eternidade. Enquanto a gente não estiver na eternidade, vivendo do lado de cada eternidade, como diz o Leandrinho, né? A gente vai ser sempre inquieto. Por isso não se culpe, amado. Por isso não se culpe se você está num lugar e você fala: puxa, mas eu aceitei Jesus, eu continuo em crise. Me disseram que se eu aceitasse Jesus, os meus problemas acabaram. Nós não somos uma organização tabajara, gente. Os seus problemas acabaram, né? Essa é da minha época, né? Isso não existe, gente. Essa vida tem problema, povo. Tem problema, tá? Se você orar e falar assim: Deus, tira todos os meus problemas, não faça essa oração, gente. Porque se Deus atender, você vai morrer. Porque essa vida tem problema, tem questionamentos. A nossa certeza e a nossa confiança é que no meio dos problemas, das dúvidas, dos questionamentos, Jesus está com a gente. Ele vai passar com a gente. Queridos, fé não é ausência de dúvida. Tá? Fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar caminhando em meio às dúvidas. Fé é continuar caminhando em coisas que você não vê. Você está andando, você fala assim: Deus, eu não estou entendendo nada. Bora, diga ao povo que marchem. Fé é você conviver com questões existenciais que você diz assim: Deus, eu ainda não entendi aquele divórcio. Deus, eu ainda não entendi aquela perda do meu emprego. Eu não entendi a perda daquele parente. Eu ainda não entendi. Daí vai chegar talvez as pessoas que não entendem o que Eclesiastes, graças a Deus, já pensou pra gente, né? Porque ele pediu isso a Deus e fala assim: você não precisa entender, você precisa continuar caminhando. Amém. E você fala: obrigado. E daí sabe que você pode olhar para o lado numa reunião como essa e dizer: ô povo cheio de fé, mas ô povo cheio de crise. E queridos, não é bom de vez em quando uma crisezinha? Não é? Sábado, perfeito, queridos. Porque eu não quero trocar de lugar com o meu cachorro, não. Né? Eu não quero trocar de lugar com... E eu olho para as árvores, né, e falo assim: puxa, que lindo, elas te adoram pelo simples fato de existir. Elas não têm opção de não adorar a Deus. Elas não têm opção. Nós temos opção. Mas não existe maior amor do que esse, do que permitir que a gente escolha. Então todos os dias eu tenho um presente que as árvores não têm. Eu posso escolher amar Deus. Eu posso escolher servir a Deus. O passarinho não pode escolher. Ele não pode escolher. Ele adora a Deus. Mas eu não invejo o passarinho, porque ele não tem escolha. Nós somos a coroa da criação. A gente está acima dessa criação. Amém, queridos? Olha que coisa linda. Todo dia você pode acordar e falar assim: Deus, eu me escolho. Eu te busco, eu te procuro.
daí eu não vou entrar na música porque já é a pregação. Vocês escolheram. Na verdade, depois que cantar, a gente canta uns negócios, queridos, que não precisava nem pregar. Era só a gente fazer o que a gente canta. Faz o que você cantou, tá ok, porque as músicas são maravilhosas, né? Mas a pregação dá aquela empurradinha a mais. Então, se o texto vai dizer isso, tem um filósofo que ele precisa de Deus. Eu preciso de Deus. E quando eu digo assim, eu preciso de Deus, eu quero que você lembre que foi falado aqui no início, que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus, Ele é autoexistente. Deus, Ele é o único ser nesse universo, né, que pode dizer eu me basto sem ser arrogante. Porque todo mundo que falar eu me basto é arrogante, né? Mas Deus pode falar eu me basto sem ser, porque Ele se basta mesmo. Ele não precisava de nada. Deus, nele mesmo, é suficiente em si. Tá? Deus, Ele é um ego absoluto. É Ele, Deus é Ele. Mas quando Ele falou assim, eu vou amar, eu vou expandir esse que eu sou. E daí Ele cria a humanidade. Quando Ele cria a humanidade, especialmente nós, Ele nos cria e Ele sabia ou não sabia que a gente ia pecar? Sabia ou não sabia? Sabia todos. Tem um pastor que me conta que quando Deus vai criar a humanidade, se reúne a Trindade para bater um papo, lá na eternidade. E daí Deus fala assim, tive uma grande ideia. Vou criar um ser semelhante a mim. Ele vai poder ter escolha. Vou colocar lá no jardim, vai ter 2 árvores, vou dar uma ordem, ele vai poder escolher. Daí, né, Jesus e o Espírito Santo falam com Deus Pai, né? Uau, que coisa inovadora isso! Um ser que pode escolher! Isso eu vou ter. Daí o Espírito Santo dá um passo à frente, mas Deus, se o Senhor criar um ser que pode escolher, você sabe que eles vão te desobedecer, né? Eles vão te desobedecer. E Romanos 11 fala que nele nós nascemos e existimos. Então imagina que Deus é essa mesa. Aqui é Deus, tá? Então a gente vive em Deus, certo? O que tem fora de Deus? Não tem nada. Não tem nada fora de Deus, porque nele nós existimos, diz Romanos 11. Então a gente está aqui. Daí o Espírito Santo fala assim, olha, mas eles vão te desobedecer. E vocês acabaram de dizer que Deus sabia, não sabia? Então, se eles vão te desobedecer, significa que eles vão pular para fora da existência. Jesus fala assim, eu morro por eles. Então, esse pastor ele diz assim, antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Antes de Deus dizer haja luz, lá na eternidade uma cruz já tinha se levantado. Porque Ele sabia que todos e cada um de nós íamos escolher pelo pecado. E você pode falar de Adão, porque esse Adão tinha tudo lá no jardim, ele vai lá... Agora eu vou contar um negócio para você. Se você estivesse lá, você tinha feito igualzinho. Sabe por quê? Porque a gente faz. A gente faz igualzinho. Nós não somos culpados por Adão, nós somos culpados por nós mesmos. Nós temos pecado suficiente para irmos para o inferno. Então quando Deus ele fala assim, eu vou criar, vão cair, vão ser... O plano dele está tudo acontecendo. Só que quando ele diz assim, vão cair, haja cruz antes do haja luz, tem uma mensagem por trás disso muito importante. É que Deus quer se revelar a você. Amém. Deus ele não precisa de nós. Deus ele se basta em si mesmo. Deus quando vai alguém para o inferno, eu gosto de dizer que Deus quando pensou no capítulo inferno, ele pensou com lágrimas nos olhos, né? Que o inferno era feito para o Satanás e para os seus anjos, não foi feito para a gente. Então quando se fala de inferno tem que falar com lágrimas nos olhos, com um Deus que sente, né, a tristeza de ver a sua criação indo para o inferno. Mas ao mesmo tempo eu sei que Deus não entra em crise com justiça, porque Deus não criou para isso, não era isso. Então quando Deus ele se revela a nós, é mais ou menos ele dizendo assim, vocês precisam de mim? Então eu vou começar a me mostrar para vocês. Eu amo retiros. Eu vou em acampamentos desde 6 anos de idade. 2 dias e dizer que foi coincidência.
Como diz o Leandrinho, pregou esses dias, né? Para de falar que é coincidência. Chega, não tem coincidência. É providência. Cristocidência, né? Providência. Então, Deus, eu vou falar melhor sobre isso à noite, mas invista em conversar, em ouvir. Quem sabe você vai poder dar uma palavra para alguém. Quarta, a palavra de Deus. Queridos, ame esse livro. Ame esse livro. Ame esse livro. Coma esse livro. Tá? Quando eu usei a palavra manual, mas eu queria que a gente nunca mais chamasse esse livro de manual. Tá? Não sei se eu vou quebrar um paradigma aqui, mas eu estou nem aí. Tem que quebrar uns paradigmas mesmo, né? Você já ouviu falar que a Bíblia é como quando você compra uma máquina de lavar e você não sabe usar. Então você precisa de um manual para saber usar a máquina de lavar. A Bíblia é um manual da vida. Eu falei, misericórdia, gente. A Bíblia não é uma... Eu não sou máquina de lavar para começar assim. Na minha época era videocassete, a gente fazia você comprou um videocassete, você não sabe usar, né? Eu sei que às vezes até para criança simplifica, porque a criança trabalha muito com conceitos concretos, né? Então a criança, a Bíblia é um manual e tal. Mas a gente que já cresceu, queridos, a Bíblia não é um manual que você vai pegar versículo e vai ficar consertando. O versículo não foi feito para consertar ninguém, gente. Tá? Os versículos, eles são inspirações do Espírito Santo ao nosso coração. Então a Bíblia não é um livro que você lê sem lágrimas nos olhos. Não é um livro que você estuda sem joelho no chão. Lutero dizia que toda boa teologia tem que ser feita de joelhos. Então, você não lê a Bíblia para resolver problema. Deus, eu estou com um problema. Deus, fala com Deus. Isso aqui é um risco, gente. Pode até dar certo, né? Mas pode dar errado. Aquela pessoa que queria se matar, né? E abriu a Bíblia, estava lá, né? Jesus dizendo para Judas, né? Vai logo e faz o que você tem que fazer. Foi o Senhor que mandou, Deus. Gente, me desculpe, gente. Se você se revela a mim. E a Bíblia, amados, quando você falar da palavra revelação, muito cuidado para usar a palavra revelação. Muito cuidado. Eu gosto de usar a palavra iluminação e inspiração. Porque revelação, mesmo para valer, tá aqui. Você quer revelação? Revelação você não busca pessoas. Você busca a Bíblia. Amém. Você pode buscar conselho. Você pode ser, você está, né, vivendo, você teve uma iluminação. O que é iluminação? Você enxergou algo, você percebeu algo. Mas revelação é aqui, gente. Nós somos cheios do Espírito. Quem está comigo aí diz amém? Amém. Mais 10 minutinhos. Porque esse aqui, gente, essa maneira como Deus fala com a gente é a mais importante. Deus plantou a eternidade no nosso coração. As nossas crises, os nossos desejos nos fazem olhar para Deus como qualquer civilização nesse mundo. Os nossos anseios não podem ser explicados. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Né? O profeta, gente. Não é isso? A gente não quer só comida, a gente quer... E o povo está de diversão e arte. A gente quer amizade, a gente quer sorrir, a gente quer brincar. Quem é que gosta de brincar? Vai ter brincadeira, né? Quero ver vocês brincar. A gente quer brincar, a gente quer sorrir, né? A gente não quer só comer, beber e dormir, a gente quer viver. Só que quando a gente olha para o ser humano nessa jornada, a gente é um bonequinho de pano. A gente é um bonequinho de pano. E Deus, ele olha para nós como um bonequinho de pano que tem as suas escolhas, que tem as suas fragilidades, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele olha e diz assim, ainda não é o que deveria ser. Você sabia que Deus olha para a gente e fala assim, ainda não é do jeito que deveria ser. Através dos profetas, do seu amor, da sua graça, que já é encontrado no Velho Testamento, não é só lei, tem graça no Velho Testamento, tem misericórdia, tudo isso já estava lá. Mas existia uma revelação sendo apontada e sendo direcionada para um momento específico da humanidade. Lembra que eu falei que Jesus disse, eu vou e morro por eles, lá na eternidade? Levantou-se uma cruz, e daí Deus fala assim, bom, eu vou ter que mandar Jesus, mas se eu mandá-lo como alguém acima, que já somos, eles não vão entender. E daí o que ele faz? Ele escolhe um homem, chamado Abraão, e ele fala assim, Abraão, de ti eu farei uma grande família.
Sai da tua tenda, vê as estrelas do céu, as areias do mar, vai ser maior do que isso. E Abraão fala, mas eu já sou velhinho, a minha esposa já é estéril, fica tranquilo, vem Isaac. E daí nasce Isaac, depois nasce Jacó. E a promessa vai se repetindo, Abraão, Isaac, Jacó, eles vão carregando essa promessa. E qual que é essa promessa? A promessa é que seria feita uma grande nação, e Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E queridos, deixa eu dizer um negócio para você, o povo judeu não dá conta dessa promessa. Não é sobre Israel, não é sobre sermos judeus ou judaizantes. Não é sobre isso, é porque no ventre do povo judeu haveria de vir o Messias. Sabe qual que é o plano do povo? Era o remanescente. Só precisava de um, só tinha que nascer um. Por isso que quando Esther está lá, né, dentro da Babilônia, da Pérsia, tinha um decreto, ia matar todo mundo, ia morrer todo mundo. Se morre todo mundo, Jesus não tinha de onde nascer. Mas tinha uma promessa, que em ti serão benditas todas as famílias. Pelo menos um vai sobrar. E daí Esther é levantada e impede que o povo seja dizimado. E continua, até que, na plenitude dos tempos, gente, plenitude dos tempos não é no futuro, a plenitude dos tempos já aconteceu. Na plenitude dos tempos, Deus disse o seguinte: agora viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1. E o Deus eterno, todo-poderoso, tabernaculou e habitou no meio de nós. E Deus, em toda a sua glória e imensidão e eternidade, e a gente não consegue enxergar esse mar, coube dentro de um bebezinho lá em Belém, de 1,5 kg, 2 quilos, que precisava de uma mãe para dar mamar, que precisava de um pai para proteger. Deus coube dentro. Você consegue imaginar Deus cabendo dentro de um bebezinho, gente? Filipenses capítulo 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de servo, se tornou um de nós. Aleluia. Jesus é a maior revelação de Deus. Você quer ver Deus? Você precisa encontrar com Jesus. Você vai encontrar Deus na natureza? Vai. Você vai encontrar Deus nas músicas? Vai. Você vai encontrar Deus na palavra? Ou se vai. Mas se tem uma chave hermenêutica na Bíblia, do começo ao final, é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é a plenitude de Deus. Ele é Deus conosco. E a coisa mais linda, amados, é que a gente conversou de um Deus transcendente. Um Deus que está lá. Um Deus que está no seu santo monte. Não é que a gente canta isso, né? No seu santo monte. Deus é eterno em glória. Karl Barth fala que Deus é totalmente outro. Sabe o que significa? Que a gente nunca vai entender Deus. Moisés falou: Deus, eu quero te ver. Daí Deus falou o seguinte: eu vou passar de costas na fenda. Ficou brilhando 40 dias o homem, porque ele viu, porque se visse na sua totalidade de glória, seria fulminado. E daí Deus passa, e esse Deus todo enorme, maravilhoso, glorioso, super onipotente, onisciente, onipresente, que a gente não entende, ele vai para dentro do aquário, se ajoelha e olha nos nossos olhos. E daí ele olha no teu olho, no meu olho, e fala assim: eu te conheço. Você talvez ainda não me conhece. Eu morri por você, sendo que você ainda era pecador, você nem sabia, eu já tinha morrido por você. Obrigado. E esse amor de Deus, não apenas de abrir mão da sua glória, mas ele vai para o final da fila da humanidade. Jesus, ele não se torna só um bebezinho em Belém, depois em Nazaré, uma cidade de 50 pessoas, Nazaré, uma vila de 50 pessoas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a pergunta da época. Só Deus! E ele vem, e Jesus, durante os seus 30 anos, 33 anos, os últimos 3 anos e meio, ele vai para o final da humanidade. Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele se torna maldição no nosso lugar. Jesus, ele fala assim: eu amo você. E como é que você me ama? Eu vou morrer no teu lugar, pelos teus pecados. E eu vou morrer a tua morte. E eu vou lá para a cruz. E aquele único que não merecia morrer, porque não tinha pecado,
carrega todos os pecados. Você sabia que Jesus e as pessoas que eram crucificadas na época de Jesus, às vezes demoravam dias ou semanas para morrer na cruz? Sabe qual que era o perigo da cruz? Não era morrer rápido, era demorar para morrer. Por causa do sofrimento, morria-se de fome, morria-se de hipotermia. A cruz era uma nu. Jesus foi crucificado nu, né? Era uma vergonha, era terrível. E Jesus morre em 3 horas. Jesus morre em 3 horas. Quando vão quebrar as pernas de Jesus, era um ato de misericórdia. Porque quando a pessoa está crucificada ali, para ela poder respirar, ela tem que fazer esse movimento aqui, ó. E as pernas, né, que estavam ali com os cravos, eram necessárias para fazer esse movimento. E como eles estavam na sexta-feira entrando no sábado, eles queriam então resolver. Então eles iam quebrar as pernas de Jesus, porque daí Jesus morria mais rápido, por asfixia. Essa era a morte, né, doutor? Era a morte por asfixia, porque daí Jesus ia ser um ato de misericórdia. Só que quando eles vão quebrar as pernas, a profecia já diz no Velho Testamento que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Fala assim, já morreu! Mas como que morreu em 3 horas? Ninguém morre em 3 horas de Jesus. Era um homem bruto, gente. Era filho de carpinteiro, o homem não era raquítico. Ele, né? Era até bonitão, inclusive. Um assim, né? E ele morre em 3 horas, meus irmãos. Max Lucado, no seu livro Ele Escolheu os Cravos, ele diz pra gente que Jesus, naquela hora, sobre Jesus, estavam todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro. E o que pesou espiritualmente sobre Jesus naquela hora não foi a pressão atmosférica, foram os nossos pecados. E Jesus, lá na cruz, Deus ele tem que virar a face, porque durante aqueles milissegundos, Deus teve que deixar o seu filho morrer. Porque haja luz, haja cruz, e agora a salvação da humanidade chegou até você. Aleluia. Você é amado, você é amado. Eu não sei a tua história, eu não conheço o teu passado, eu não conheço as igrejas que você passou, eu não conheço os teus filhos, eu não conheço o teu ex, eu não conheço teus pais, eu não sei como é que te trataram, e eu não sei quais são as crises que você ainda tem e vai lutar. Eu não sou contra a terapia, eu não sou contra a rap, eu não sou contra nada disso. Mas eu sei que tem muita cura quando a gente olha para nós e fala assim, eu sou um filho amado. Amém. Deus me amou. E se tivesse só eu nesse mundo, só eu, Jesus tinha vindo e morrido só por você. Porque se Deus tem uma carteira, Ele tem o teu nome na carteira, tua foto na carteira, assim. Eu amo você. Eu amo você. Aline, eu amo você. Rô, eu amo você. Vocês estão escondendo aí. Quem está comigo ainda diz amém? Amém. Tem uma coisa muito especial na cruz, gente. A cruz, ela não é só um ato histórico necessário para a redenção. É, sim. Mas ela é dramatizada. Porque podia ter sido feito de outra maneira, mas foi feito daquela forma. Foi um drama, foi uma maneira dramática que Deus fez. Quase que para o amor de Cristo nos constrange. Da gente dizer assim, ai Deus, sério que foi por mim? O The Chosen está chegando nessa fase, né? Não estou preparado para ver a crucificação ainda, né? Mas sabe qual é o maior sentimento da paixão de Cristo do Mel Gibson? Não é que estava doendo, porque Jesus fez porque Ele amou. Foi assim, por mim. Foi por mim. Foi porque eu pequei, porque eu sou pecador. E eu vi uma série chamada Vikings. A gente vai jogar com a Noruega amanhã, né? Nós se ajoelha diante de você e de mim, bota a mão no bolso e oferece uma aliança eterna de amor e de cuidado. E você vai olhar para essa aliança e você vai dizer o quê? Não estou pronto, não preciso, eu dou conta. Queridos, ainda que você se julgue alguém capaz, glória a Deus por isso, não é sobre isso, é sobre o tamanho do amor que quer te alcançar. Amados, pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de comida, de trabalho, de planilha de Excel. A gente precisa de organização, de leis, a gente precisa de todas essas coisas. Mas a gente precisa, no final das contas, de Deus.
Sem Deus, essas coisas não têm sentido. Podem até funcionar, mas elas são vazias em si mesmo, porque você é vazio. Que bom, pastor, eu já tenho Jesus. Deus quer encher você mais ainda. Sabe qual coração que você pode fazer hoje? Quero te ver, Deus. Na hora que começar o louvor, eu vou fechar o olho e eu vou dizer: Deus, fala comigo. Deus, eu vou para a palavra, eu vou para a oração. Acho que não deu tempo de falar de oração hoje, né? Mas à noite eu falo um pouquinho sobre oração também, que é importante.